Eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22, eu vou ler na NVI. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22. Você tem Bíblia? Abra a sua Bíblia. Seja ela papel, eletrônica, ou acompanhe conosco no telão, aí na sua tela. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22. Leio assim: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu, o profeta de Deus, que sucede Elias, que foi seu mestre, está agora em Jericó, aquela mesma cidade que foi conquistada por Josué, e que depois de conquistada, antes de conquistada, Deus dissera a Josué: o povo, vocês todos, não levarão nada como despojo dessa cidade, ela é maldita aos meus olhos. Apenas a prata e o ouro vocês retirarão para servir a mim, mas nada dessa terra deverá ficar para vocês. Aquela era uma terra que, por sua promiscuidade, por seus pecados, ofendera a Deus de tal maneira que Deus determinara a absoluta destruição daquela cidade. Eles não deveriam deixar absolutamente nada, tudo deveria ser destruído. Você conhece a história. Josué vai até lá, obedecendo a Deus com o povo. Durante 6 dias eles rodeiam, dando uma volta na cidade. E no 7º dia, eles dão 7 voltas, parando na 7ª e dando um brado de todo lugar onde estavam. E com o brado de exaltação e louvor ao Senhor, as muralhas de Jericó ruíram, caíram. Eles entraram, conquistaram a cidade e a destruíram. Você se lembra que Acã, um dos hebreus, cobiça uma capa babilônica, umas peças de prata e de ouro, enrola nessa capa, esconde, leva para o seu acampamento, esconde na sua tenda, e por causa disso todo o povo é amaldiçoado. Depois o povo tem que ser purificado. Morre toda a família de Acã. A purificação é feita. E o povo volta a prosseguir em conquistas subsequentes, em direção a Canaã, dominando aquela região, como Deus dissera que assim o faria. Agora, séculos depois, Acabe é rei de Israel. E Acabe é ímpio. Ele se casa com Jezabel, uma nobre de um povo idólatra, inimigo. E numa associação política, Acabe se casa com ela e traz maldição sobre o reino de Israel. Elias, profeta de Deus, está ali perseverando em
profetizar, em pregar, em transmitir a palavra de Deus, condenando os atos de loucura espiritual e moral do rei e da sua rainha, e também do povo que se contaminava e se deixava contaminar por aquilo que os seus nobres tinham assumido como realidade espiritual e moral. Elias confronta os sacerdotes de Baal, de Azera. Ele enfurece ainda mais Jezabel, que quer matá-lo. Ele tem um momento de fragilidade, ele foge, mas Deus o faz retornar, e ele confronta ali mais uma vez Acabe. E agora Deus estabelece Eliseu para substituir Elias. E Elias é levado ao céu, trasladado. Eliseu permanece. E é nesse contexto, e é nesse momento da separação entre Elias e Eliseu, logo após esse evento, que Eliseu é procurado por estas pessoas dali de Jericó, porque no tempo de Acabe, pouco antes de Eliseu assumir o ministério profético, um homem chamado Iléu, dentro de um contexto de nação dissociada de Deus, um povo que já não estava mais vivendo, respirando um relacionamento com Deus que dava prazer ao coração dele, um povo que tinha abandonado, deixado Deus e os princípios e valores estabelecidos por Deus, com políticos, com autoridades que se corromperam moral e espiritualmente, também se afastando de Deus. Quando Deus mandou Josué conquistar Jericó, Deus também, pela boca de Josué, amaldiçoou aquela cidade. E ele disse: aquele que reconstruir Jericó, com a primeira pedra que fundar, seu filho primogênito morrerá, e com as portas que firmar, morrerá seu outro filho. Passados séculos, agora no tempo de Acabe, lá vem Iléu, certamente um representante do governo, um nobre, e vai reconstruir Jericó. E a palavra de Deus se cumpre. O filho de Iléu morre, quando ele começa a lançar os fundamentos da reconstrução da cidade. E quando ele conclui a reconstrução da cidade e coloca as portas em Jericó, seu outro filho morre. Cumprimento da profecia, cumprimento da palavra de Deus, que marcaram aquele lugar para a destruição. Marcaram aquele lugar para a destruição por causa do pecado, da rebeldia, da rebelião contra Deus, que aquele lugar representava. E agora, num contexto de rebelião contra Deus, das autoridades políticas de Israel e do povo, novamente Jericó sendo reconstruída, ali é demonstrado o desgosto de Deus e o cumprimento da sua palavra, porque Deus é fiel para cumprir sua palavra, meu irmão. Mas ouça, a palavra de Deus diz que onde abundava o pecado, superabundou a graça, o favor que ninguém merece. A palavra de Deus diz que o mundo inteiro estava perdido, condenado para a perdição eterna, mas Deus amou o mundo, ou seja, toda a raça humana, de tal maneira que deu seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Nós somos filhos de um Deus, não, nós somos filhos do Deus que é amor e é graça. Aleluia! Agora aquele povo
morador daquela cidade, não procura as autoridades para transmitir a elas as suas reivindicações que possam proporcionar a elas a solução do seu problema. Por quê? Meu irmão, minha irmã, você já pensou ficar sem água em casa? Ou se você abrisse a torneira da sua casa e a água que saísse da torneira, ela fosse tão ruim, amarga, saloba, que você não pudesse nem tomar banho. Alguém já tomou banho de água de mar e precisou ficar mais de um dia sem tomar banho de água doce? Alguém já fez isso? Já passou por isso? Quem já passou? Olha lá, o marinheiro lá, com certeza, né? No navio lá a água é doce para tomar banho, meu irmão? E quando acaba a água doce do navio? Só água do mar. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, faz a experiência. Pega o sal que você tem em casa, se for marinho, mistura num balde e toma um banho de sal. Não é para descarrego, não. É por experiência, amém? Toma um banho com essa água de sal marinho e fica de um dia para o outro. Eu duvido que você vai aguentar. Uma das coisas que vai acontecer é que você vai começar a se sentir todo pinicando depois de um determinado tempo, e você vai se sentir todo gosmento ao mesmo tempo. Quem já sentiu isso? Não é assim? É ou não é? Está ali o Alexandre que passa 20 dias, 28 dias no mar. Que bom te ver aqui, Alexandre. Glória a Deus. Aí, Monique. Oh. Michele. Coisa boa, né? Quem está feliz que o Alexandre está aí? Quem está feliz que o Dodô também é outro que passa 28 dias no mar? Está aqui, glória a Deus por isso, né? Agora imagina, meu amado, você vai cozinhar, a água não presta. Você vai beber, a água não presta. Você vai usar a água para regar as plantas, ela não presta, ela destrói o solo, ela estraga o solo, as plantas não crescem. Assim estava aquela cidade. E eles dizem: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Eu me lembro quando comecei a me dar conta de que eu existia, que é quando chega a uma determinada idade na infância, e meus pais me levaram para uma casa de praia do meu avô materno, lá em Rio das Ostras. E vovô comprou um terreno e construiu uma casa. E, irmão, não tinha lugar, como eu acredito que até hoje não tem, embora hoje já tenha água encanada lá, naquele tempo não tinha. Não tinha lugar que você furasse um poço, que a água não viesse com um cheiro de enxofre horrível. Quem conhece lá aquela região? É assim, não é? Você pode furar o poço, a água ela vem escura, ela vem fedida, ela não presta nem para lavar roupa. Só presta, não presta nem para usar no vaso, porque depois de um tempo, o vaso sanitário ele começa a ficar manchado da cor daquela água. Os canos começam a ficar entupidos por causa daquela água. É terrível. Assim está essa cidade, Jericó. Uma cidade linda, era chamada a cidade das palmeiras, porque era um lugar que antes de ser destruída, era lindo, chamava a atenção. Agora, está deteriorada, ela é a marca daquilo que ela se tornou, um lugar de pecado, um lugar de ofensa a Deus. Como eu disse antes, no princípio, eu estive ontem na primeira igreja batista em Madureira, celebrando a Deus com a igreja pela posse do pastor José Paulo Moura, seu pastor efetivo agora. Pregou ontem o pastor Vander Gomes, da PIB do Recreio, que até então fora o pastor do pastor José Moura, e pastor José Moura era pastor auxiliar do pastor Vander. E através da mensagem que o pastor Vander pregou, o Senhor me deu outra mensagem que eu devo transmitir agora aos irmãos. Nesse dia, quando comemoramos os 550
204 anos da Reforma Protestante, desde Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero nasceu em Eisleben, na Alemanha, em 1483, e ele foi considerado o principal líder da Reforma Protestante. Principal, mas não o responsável pela Reforma Protestante. Porque, na verdade, a Reforma Protestante, ela foi um ápice daquilo que Martinho Lutero fez, e o que a partir dali se deu, foi o ápice de uma série de outras ações que aconteceram ao longo da história, e através de grupos e personalidades, homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor, que não dobraram seus joelhos à idolatria, e outras coisas terríveis que se dava dentro do contexto do clero, dos líderes religiosos e dos líderes políticos do tempo. Entretanto, com Martinho Lutero, nós tivemos a explosão de um movimento que já acontecia há tempos atrás, como disse, de outros personagens, dentre eles um professor e teólogo inglês chamado John Wycliffe. John Wycliffe levantou diversas questões sobre a igreja romana, entre elas a figura do Papa. E Wycliffe pregava que nosso Papa, diz ele, aspas, nosso Papa é Cristo. O único infalível é Cristo. O único ser humano que não pecou foi Jesus Cristo. Wycliffe tinha como propostas reformistas, e não de ruptura da igreja, mas reformistas, a pobreza apostólica, que conflitaria ou conflitava com a riqueza que os clérigos, os papas, os bispos viviam nisso, nessa realidade, nababesca. Wycliffe, com suas propostas reformistas, tinha a Escritura como a única lei que a igreja deveria obedecer e fazer cumprir, pregar, ensinar. Também os eleitos, dizia Wycliffe, são os crentes, a igreja, e não o Papa e os clérigos, os cardeais. Também que Cristo que era o cabeça da igreja e nunca foi o Papa. O estopim da Reforma Protestante aconteceu em 1517, quando então o monge agostiniano Martinho Lutero, doutor em teologia e cônego do convento de Wittenberg, se deparou com o dominicano Tetzel, que vendia indulgências lá em Wittenberg. Quem era Tetzel? Tetzel o tempo deu uma virada brusca e realmente veio forte essa alergia. Tetzel era um representante da igreja romana e ele estava entregando diplomas assinados pelo Papa às pessoas que doassem dinheiro para a igreja em troca do perdão dos pecados dos seus parentes que morreram e que, segundo era pregado pela igreja romana, suas almas estavam no purgatório. Então agora, as pessoas que eram ignorantes, o que é ignorante, irmão? Que não tem conhecimento, que não tinham acesso à Bíblia, porque a Bíblia só quem tinha acesso eram os padres, os bispos.
O povo nada sabia. A maioria do povo sequer sabia ler ou escrever. O que era dito era Deus dizendo através do Papa, e os seus cardeais, e os seus bispos, e os seus padres, e seus representantes. Agora eles têm a oportunidade de fazer com que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho que morreu e que estaria lá no purgatório, pudessem ser retirados de lá e entrar no céu. Fazendo o quê? Dando dinheiro em troca da libertação da alma deles do purgatório para entrarem no céu. Te lembra alguma coisa que acontece nos dias de hoje? Te lembra certas pregações no dia de hoje, que igrejas evangélicas, ou ditas como tais, que líderes, pregadores de certas igrejas chamadas ou ditas como evangélicas, estão por aí já há muito tempo, pregando uma chamada teologia da prosperidade, em que você vem dar dinheiro, porque fazendo isso, Deus vai não só te dar a salvação e a vida eterna no céu, mas vai fazer você ter casa própria, você ter carro, você se tornar um empresário, você ser bem sucedido, você que está desempregado ter emprego. Te lembra alguma coisa parecida? Que faz com que o mundo, Satanás, use estas aberrações, heresias, como eram aquelas que a igreja de Roma estava levando o povo a praticar por sua ignorância, mas cobiça do Papa e das suas autoridades. Te faz pensar que hoje as chamadas igrejas evangélicas, tantas por aí, expositoras dessa teologia, estão fazendo a mesma coisa. E quantos são os cristãos, ou ditos como tal, estão vivendo um evangelho da barganha com Deus, para obterem sucesso, para obterem salvação? Nós vivemos hoje, irmãos, um tempo que faria Jericó, Sodoma e Gomorra serem lugares menos ímpios, incomensuravelmente menos, por força daquilo que aqueles que dizem ser filhos de Deus estão fazendo pelo mundo inteiro. E por que não dizer aqui no Brasil? Gente que se submete a ir para uma igreja, gente que não lê Bíblia, embora tenha liberdade de expressão, embora tenha liberdade religiosa, embora possam pegar a Bíblia, saibam ler e escrever, não a abrem, não a leem, não a estudam, preferem vir a um culto, preferem ligar o aparelho de TV, ouvir um determinado pregador que diz que aqui tem a unção do Espírito, e eu recebo essa unção do Espírito, e eu, quando estou sob esta unção do Espírito, eu cuspo sobre você, e esse cuspe é santo, e você será abençoado por isso, e você vai ser próspero na sua vida. Alguém já ouviu falar dessa coisa? A igreja do cuspe santo para Jesus. E o que dizer da unção da prosperidade, que faz com que mulheres, não apenas homens, vão a determinados lugares, tem ali uma casa que está à venda, eu quero minha casa própria, essa casa eu determino que esta casa será minha, é a teologia do determinismo, que é associada à teologia da prosperidade, da unção, que vem a partir da autoridade eclesiástica daquela igreja. A pessoa chega lá no muro e faz que nem cachorro, urina no muro da casa, e diz: está marcada, porque a palavra de Deus diz que onde pisar a planta do meu pé, só que aqui agora é urina.
porque a unção vai sair pela urina e vai marcar, e agora isso aqui é meu. Eu declaro que isso aqui vai ser meu em nome de Jesus. Alguém já ouviu falar sobre coisas desse tipo? Pois é. São os tempos que nós vivemos. Em resposta a Tetzel, ao Papa, a igreja instituída romana, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero escreveu as 95 teses que criticavam a igreja romana, criticavam o Papa, fixando-os na porta da Catedral de Wittenberg. Ele nunca quis dividir a igreja, ele só queria chamar a atenção para que as coisas pudessem ser corrigidas, mas ele não estava sendo ouvido. Então ele faz isso. E se você quer conhecer a história de Martinho Lutero, baixe o aplicativo Ministério de Primeira, gratuito, está lá na Google Play. Se você tem iPhone, procure lá na página do Facebook da Primeira Igreja Batista em Belford Roxo, lá à direita, em cima, tem um botãozinho azul dizendo usar aplicativo. Clica ali, você vai instalar também no seu smartphone da Apple. Procura lá a seção vídeos, e lá você vai ter filmes, e dentre esses filmes lá está a história de vida de Martinho Lutero, e você vai saber tudo o que aconteceu e tudo o que decorreu a partir daí. A reforma protestante, a partir de Martinho Lutero, defendia os chamados 5 solas. Sola fide, que quer dizer somente a fé. Pode repetir depois de mim? Vamos repetir. Quais eram os 5 pontos da reforma protestante a partir de Martinho Lutero? Só a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, e a glória somente a Deus. A reforma protestante, queridos, foi um avivamento que levou os cristãos de volta para Deus. Tirou os cristãos de Roma e trouxe os cristãos de volta para Deus. Tirou os cristãos da submissão a um ser humano autoproclamado vigário de Cristo, e levou de volta a atenção dos cristãos à pessoa de Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, abandonando a corrupção que desfigurou a igreja e desfigurou o Estado. E o que isso tem a ver com Jericó? O que isso tem a ver com Eliseu? E o que isso tem a ver com nós, ou conosco, hoje, 2021? Nesse texto que lemos de 2 Reis, há alguns elementos proféticos que Deus usou naquele momento para não só marcar a história de Jericó, a história daquela população, a história daquelas pessoas, mas a minha, a sua e de todos quantos receberem essa palavra de Deus, porque aqui a encerra muitas lições para nós, e há uma específica que eu tenho que compartilhar com você da parte do Senhor nessa manhã. Jericó, como eu disse, estava debaixo de uma maldição. Maldição por causa do pecado, maldição por desobediência a Deus, maldição por rebeldia. Deus não amaldiçoa, quem amaldiçoa somos nós. Nós nos amaldiçoamos, nós amaldiçoamos nossa família, nós amaldiçoamos nossa cidade, nós amaldiçoamos nossa rua, nós amaldiçoamos os nossos vizinhos, nós amaldiçoamos o nosso país quando nós pecamos. Há algumas figuras proféticas nesse texto que devemos entender seu significado espiritual. E a mensagem que o Espírito Santo nos revela. Cidade de Jericó, o que diz o texto? Cidade bem localizada.
Meu irmão, minha irmã, dá uma olhadinha agora, mentalmente, para o mapa mundi. Agora, traz para as Américas. Olha para a América do Norte. Boa parte de um dos maiores países do mundo, os Estados Unidos da América, passa meses debaixo de um inverno rigorosíssimo, com neve com mais de 1 metro de altura, tornando impossível o plantio, a colheita e a produção agrícola. Desce para a América Central, área em que o sol pega o tempo todo. Mas região mais estreita. Desce mais para a América do Sul. Olha para o mapa da América do Sul. Qual é o maior país? Um país de tamanho continental que está lá? O Brasil, que pega do norte até quase o final sul da América do Sul. Um país que tem toda a extensão do seu território costeado pelo mar, que tem 200 milhas náuticas de oceano para explorar e que ninguém pode mexer. Oceano riquíssimo e cobiçado pelo mundo inteiro. Olha para a região norte do país e centro-oeste, com uma riqueza natural que é a Amazônia, com tanta coisa ainda a ser descoberta. Quanto medicamento ainda vai sair da Amazônia que a gente não sabe? Coisas tão impressionantes a ponto de a picada ou o veneno de uma cobra ou de um aracnídeo, uma aranha, um escorpião, ser usado como medicamento para tratamento e cura de algumas enfermidades. Quanta riqueza biológica, quanta beleza natural. O país que é celeiro para o mundo na sua produção de grãos, na sua produção agrícola, não apenas suficiente para saciar e satisfazer toda a necessidade dos brasileiros, mas também exportar e alimentar países e países e países. Nós temos uma nação que, assim como Jericó, bem situada. Mas Jericó tinha um problema. Jericó estava com as suas águas ruins. Água fala de vida. Olha para a vida do brasileiro. A vida do brasileiro está boa, irmão? Traficante mandando. Se não é o traficante, é o miliciano. Acima deles tem os políticos corruptos. A saúde está uma vergonha. Milhares de pessoas morreram porque o sistema de saúde estava carcomido, porque a corrupção retirou o dinheiro que deveria ter sido investido nos hospitais. Como estão as nossas ruas? Se você tem a bênção de conseguir comprar um carro, você compra e paga o teu carro e gasta um outro para manter esse carro por causa das condições que as ruas e as estradas estão. Embora pagamos tanto imposto
dinheiro que é desviado por causa da corrupção. Olha a moralidade. Moral? Que moral? Ontem eu fui assistir um desenho, um desenho com a minha filha. Esqueci o nome da porcaria do filme. Mas o filme, o enredo é assim. E eu vou dizer, é na Netflix. Que tem sido um dos veículos de destruição, de fomento para a destruição da inocência, da pureza da criança e da família. O que era o filme? Um casal tem 4 filhos. Um menino que é magrinho, uma menina e 2 gêmeos. Tem que ser 2, né? Gêmeos. Você entendeu? Os pais se amam tanto que eles abandonam os filhos e partem para viajar o mundo inteiro como se estivessem experimentando uma segunda lua de mel. Os filhos se sentem rejeitados pelos pais. Os pais gastam tudo o que tinham nessa viagem pelo mundo dessa nova lua de mel e mandam para lá para tomar conta dos filhos uma babá. Os filhos estão revoltados. Os filhos não se sentem amados. Os filhos se sentem os seus pais como seus inimigos. E agora eles têm uma babá que vem cuidar deles e se torna a melhor amiga deles. E em determinado momento, os pais que quebram, gastam todo o seu dinheiro, mandam a mensagem para a babá para dizer: vende a casa e dá um jeito nas crianças. E o filho mais velho, quando está agora já conquistado pela babá, que era o único mais resistente, desconfia, pega o celular dela e vê a mensagem que os pais mandam. Irmãos, ali eu parei de assistir o filme e sentei com a minha filha de 12 anos, feito agora dia 27, para explicar para ela o que aquilo transmitia como mensagem na mente de crianças. Filme feito com classificação etária 10 anos de idade. E eu fui explicar para ela: você conhece alguma coleguinha que o papai e a mamãe dela estão separados porque divorciaram? Ela disse sim. A sua coleguinha, a mamãe dela, por acaso construiu um outro novo relacionamento? Ela disse sim. Sua coleguinha está feliz? Ela disse não. E por que ela não está feliz? Porque ela diz que a mamãe dela não gosta dela, porque não dá atenção para ela. E o papai também não, porque o papai casou com uma outra e tem um filhinho agora que só dá atenção para ele. Você está entendendo ou você quer que eu desenhe o desenho? É isso que Satanás está fazendo no mundo, irmãos. Ele destrói o casal, colocando na mente das mulheres que a mulher não pode ser dona de casa e esposa, porque isso é ser capacho do homem. Então ela tem que bater de frente com o homem, ela tem que ser macho dentro de casa e disputar autoridade com o homem. Quem é que lidera aqui dentro de casa? Senão ela não é feliz. Se ela não tiver um trabalho profissional em que ela possa se igualar ao homem, ela nunca pode se sentir realizada. É isso que está sendo feito há décadas. E os casamentos estão sendo destruídos. E não satisfeito de destruir o casamento, quer destruir a mente, a alma das crianças, construindo nelas pessoas amargas, frustradas, decepcionadas, endurecidas, enrijecidas, para que como adolescentes se tornem
rebeldes e massa de manobra na mão daqueles que a serviço de Satanás estão por aí dominando o mundo, irmãos, com as ideologias nefastas como o socialismo e o comunismo. Que graça cresce, alastra na mente daqueles que abandonam a palavra de Deus. As águas falam da vida. Manancial. Eliseu vai para o manancial para resolver o problema. Manancial é a fonte. Qual é a fonte que tem provido vida para a população, para a sociedade? Até um dia desse, até um tempo atrás, recentemente na história do nosso país, a fonte era uma fonte que pregava que o povo deve estar debaixo e dependente e subserviente do Estado, porque é o Estado que alimenta, é o Estado que dá o gás, é o Estado que dá o dinheiro para pagar a conta de energia elétrica, é o Estado, enquanto o povo vai ficando cada vez mais ignorante e afastado de Deus, vivendo numa realidade como se fosse bicho, experimentando a sua sexualidade, sem crivo moral. Os meios de comunicação corrompidos, por quê? Subservientes do Estado, que enchia de dinheiro, para que então pudessem ser a máquina de propaganda, fomentadora, construindo zumbis, que obedecem às ideologias, e os jovens indo para a escola, para a faculdade, para se tornarem analfabetos funcionais. Por quê? Porque você tira um diploma de ginásio, de ensino fundamental e ensino médio em 3, 4 anos. Não se pode mais reprovar. Por quê? Porque isso afeta a psique do adolescente, da criança, e constrói nele um problema emocional que impede ele de progredir. Então vamos construir analfabetos funcionais, porque eles serão massa de manobra. Eles serão os nossos propagadores, eles serão os nossos soldados, lobotomizados ideologicamente. Manancial fala de fonte, é fonte que supre. Qual é a fonte que tem suprido a nossa sociedade? A palavra de Deus, os princípios e valores do Senhor, ou as ideologias que são passadas através das séries, são passadas através das novelas, são passadas através das narrativas que nós recebemos do jornalismo corrupto, de meios de comunicação corrompidos, de personalidades até um dia desse tidas como fomentadores de cultura, que na verdade nada mais eram do que detratores da cultura, destruidores. Aquela gente diz: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Terra fala de provisão. Meu irmão, minha irmã, como é que está o emprego? Quantos aqui estão desempregados? Levanta o braço quem está desempregado, não é vergonha não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, que aqui nessa igreja é um número pequeno perto do que eu vejo nas outras igrejas. Eu acredito que nós estamos sendo abençoados demais aqui. Às vezes eu fico constrangido, irmão, de abrir a boca, mas não fico não. Aí eu me lembro que maior é o Senhor que está em mim do que aquele que está no mundo. Passamos por todo esse tempo de pandemia, com tanta gente morrendo, em muitas igrejas. Aqui em nossa igreja não tivemos uma pessoa que tenha passado pelo estado grave da doença. Aleluia! Não tivemos um mês que a igreja tenha deixado de cumprir com as suas obrigações financeiras. Aleluia! Com tudo o que vivemos. Manancial fala de água, fonte. Terra fala de provisão.
Num país tão rico, num país de tanta riqueza natural, onde está essa riqueza na mão da gente? Onde está o emprego? Onde está a saúde? Onde está a educação? Onde estão os serviços públicos que deveriam alcançar o cidadão com dignidade? Tigela. Eliseu pede uma tigela usada, não é isso? Hein? Tigela nova. Em algumas versões, vê na sua versão aí, fala prato. Onde ele vai colocar o sal. Mas quem é que vai colocar o sal? É Eliseu? Dá uma lida no texto. E disse ele: ponham sal. Quem é que tem que colocar o sal, irmãos? É Eliseu, o profeta? Quem é que tem que colocar o sal? Diga eu. Quem é que tem que colocar o sal? Olha para quem está ao teu lado. Diz: quem é que tem que colocar o sal? Diga você. Não é o pastor, não é o profeta, não é o pregador, é o crente, que inclusive é também o pregador e o profeta. Tigela ou prato novo significa aquilo que é novo, não aquilo que é usado, não aquilo que é corrompido, não essa teologia corrompida, não essa teologia maldita, como foi no tempo de Lutero. O prato estava sujo, o prato estava imundo, o prato estava rachado, o prato estava contaminado, o prato não prestava. Tinha que ser um prato novo. Prato fala de servir o alimento. Prato fala de serviço. Prato fala de quê, irmão? Diga: prato fala de servir. Você serve o alimento aonde? Se não no prato. O penúltimo elemento aqui é o sal. Sal, ele purifica. As propriedades do sal eram essas naquele tempo. Sal purifica. Sal realça o sabor. Sal também preserva da putrefação. Naquele tempo não tinha geladeira, não tinha eletricidade. Eu sou do tempo na roça, na minha casa não tinha geladeira. Então o que a gente fazia? A gente pegava a carne e a gente salgava a carne. Passava sal na carne e largava a carne pendurada para ela secar aquele sal. Não tinha mosca que chegasse perto. E a carne durava muito tempo sem estragar. Sal preserva da putrefação. Diga depois de mim: sal. Purifica. Sal. Realça o sabor. Sal preserva da putrefação. Olha para a sociedade como é que está. Tem sal na tua casa? Você tem servido sal ao seu filho? Você tem servido sal à sua filha? Você tem servido sal ao seu marido, à sua esposa? Você tem servido sal ao seu vizinho? Você tem servido sal? Nós temos servido sal como igreja. E o último elemento aqui é profeta. Profeta, quem é profeta? Profeta é aquele que fala da parte de Deus. Você pode repetir depois de mim: profeta é aquele que fala da parte de Deus. Diga: profeta é aquele que repete as palavras ditas pelo Senhor. Tem um monte de profetada aí, um monte que está dizendo aí: assim diz o Senhor, conforme eu sonhei. Assim diz o Senhor, conforme eu intenciono. Assim diz o Senhor, conforme eu creio, eu quero que Deus fale. Mas quantos são aqueles que abrem a Bíblia e dizem: assim diz o Senhor, e lê a palavra de Deus e diz a palavra de Deus? Quantos estão por aí pregando sem nem abrir a Bíblia? Quantos por aí estão, e eu não estou falando de pregadores, de pastores, eu estou falando de crentes também, que não tem a palavra de Deus para profetizar? E por que não? Porque não lê a Bíblia.
Eliseu jogou o sal e as águas se tornaram boas. E Eliseu jogou o sal aonde, irmãos? Na fonte. Diga, na fonte. Eliseu jogou o sal na fonte. Quem é que cresceu ouvindo que a família é a célula mãe da sociedade? Quem cresceu ouvindo? Quem é a fonte da sociedade? Quem é? Quem é? Diga eu. Porque para haver família tem que haver você. A família é a fonte. Salga a família, sara a família, sara a cidade. Sara a família, sara o casamento, sara a nação. Sara a família, sara o casamento, sara a igreja. Eu cresci, papai e mamãe, sentados à mesa no café da manhã com a gente em volta, eu e minha irmã, a minha irmã do meio, que não tinha caçula ainda. E o café da manhã era batata doce, com manteiga, biscoito, aquele duro. Eu não sei se você conhece aqui, tem um nome diferente que tinha lá na minha cidade. Eu confesso que eu nem lembro o nome daquele biscoito mais. Que a gente pegava e tinha que molhar no café com leite para comer de tão duro. Mas ninguém botava a mão em nada, nem a boca em nada, sem primeiro cada um falar o versículo que decorou no dia anterior. Qual foi o versículo que você decorou, Cláudio? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo parará, parará, parará. E você, Cláudia? Aí papai falava dele, mamãe falava dela, nós cantávamos um corinho. Sabe o que é corinho? Aquele cântico pequenininho, de uma estrofe. Nós orávamos, aí nós tomávamos o café, todos os dias. Não jantávamos juntos, porque meu pai ia para jazidas de extração de mármore, não tinha hora para voltar. Mas à noite mamãe sentava conosco, nós fazíamos as refeições juntos, e antes de dormir, a mamãe contava uma historinha da Bíblia. No dia de domingo, era um dia esperado, quando o papai ia com o bandolim dele numa mão, na outra mão segurando a mão da minha mãe, ou a minha mão, e na outra a minha mãe segurando a minha irmã. Íamos os quatro para a Igreja Batista Central de Talva, cultuar o Senhor. Onde estão as famílias hoje? Onde estão as famílias durante a semana? Vamos para a mesa de jantar, do café, do almoço, com o celular na mão, e a gente não para. A gente não tem mais diálogo, a gente não tem tido mais ambiente de relacionamento espiritual dentro de casa. Casais cristãos não oram mais juntos, ou talvez nunca tenham orado. Está faltando sal na fonte. Jesus disse que somos o sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amados, olhemos para a cidade, para o estado, olhemos para o Brasil. Por que a cidade, o estado, o país está amargo? Por que as coisas estão más? O Brasil está como estava Jericó, país bem localizado com tanta riqueza, mas está com a vida ruim, deteriorado na política, deteriorado na moral, deteriorado na segurança pública, deteriorado na educação, deteriorado na saúde, deteriorado na vida social, deteriorado na vida espiritual. A corrupção não é só na política. Quanta corrupção dentro da igreja de Cristo. Quantos púlpitos contaminados, não com o assim diz o Senhor, mas com a pregação espúria da vaidade, da filosofia,
da ideologia política, da autoajuda. E por que isso, se temos tantas igrejas e somos uma nação de maioria cristã? Por que o Brasil está desse jeito, irmão? Por que Belford Roxo está desse jeito? Por que o estado do Rio de Janeiro está desse jeito? Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Brasília, o Brasil. Porque cristãos e igrejas estão insípidos. Eliseu profetiza: assim diz o Senhor. Você pode repetir? O que é profeta? Não estou ouvindo, irmão. Pode falar com vontade? Tem alguém para falar com força aí? Você sabe o que é profeta? Pode dizer para mim. Não é aquele que transmite, irmão. Porque aquele que diz transmitir a palavra, diz: eu estou recebendo agora aqui a palavra de Deus, Ele está me mandando fazer isso assim, assim, assim. Eu tenho ouvido muito crente dizer: porque o Espírito Santo falou comigo no meu coração. Foi o Espírito Santo nada. O Espírito Santo não vai falar no coração de ninguém. Ou ele fala na razão, ou ele não fala. O que fala no coração é o sentimento. E a palavra de Deus diz: enganoso é quem? Não é quem, é o que? Enganoso é o coração. Quando eu sinto alguma coisa, eu vou botar o joelho no chão para perguntar para Deus: Senhor, é do Senhor esse negócio? Coração enganoso, irmão. A palavra de Deus diz que o diabo é tão sagaz, tão sem vergonha, que ele se faz passar até por anjo de luz para enganar quem? O ímpio? Para enganar os crentes. Profeta, diga depois de mim: profeta é aquele que repete o que Deus diz. Tem alguma coisa que Deus tenha dito que você possa repetir? O que você faz com a palavra de Deus? Você repete? Ela está no teu coração? Ela está na tua razão? Ela está na tua boca? Ela está nos teus ouvidos? Ela está nas tuas mãos? Ou ela está em algum lugar na sua casa? Ou ela está em algum lugar no seu smartphone, no teu tablet, mas não está em você? Profetizar é falar do que ouviu de Deus. Mas os cristãos não estão ouvindo Deus porque já não leem a Bíblia. Há muitos que não leem a Bíblia e vivem a dizer que o Espírito Santo lhe falou e estão falando da sua emoção, e não como Eliseu: assim diz o Senhor. Quem diz é o Senhor, não é o profeta. Quantos estão por aí dizendo: você não precisa ter fé, não, basta a minha fé, porque sob a minha palavra Deus vai cumprir. Encontra um profeta na Bíblia dizendo que sob a palavra dele Deus vai fazer. Desde quando Deus é subserviente ao profeta? Quem diz é o Senhor, não é o profeta. O profeta apenas obedece, fazendo o que Deus manda, repetindo o que Deus diz. As águas estão más, amados, mas o Brasil pode se tornar um lugar de águas boas. Tem alguém que acredita nisso? Teu casamento pode se tornar bom novamente. Você não se casou com essa coisa ruim que está assim, não. E se tornou ruim, se tornou amaldiçoado. Teu casamento pode se tornar bom novamente. Tua família pode se tornar boa novamente. Tua igreja pode se tornar boa novamente. Teu bairro pode se tornar bom novamente. Tua cidade, o Brasil pode se tornar saudável. É preciso então vivermos novamente uma reforma. Porque enquanto a gente estiver usando o prato velho para servir, o que estiver no prato pode até ser sal, mas está contaminado. Tem muita gente por aí pregando o evangelho adulterado, misturando o que disse Jesus com o que diz a ideologia.
misturando o que a palavra de Deus diz com interpretações espúrias que desconsideram todo o contexto bíblico que vai de Gênesis a Apocalipse. Não pode ser um prato corrompido, sujo, rachado. Tem que ser um prato novo. É preciso vivermos novamente uma reforma no nosso interior, nos voltando novamente para a palavra de Deus, nos voltando para os princípios e valores que nos reconduzirão para sermos uma nação próspera e que dá prazer de viver nela. E eu sou de uma geração que na juventude o sonho era sair do Brasil para recomeçar ou para começar a vida nos Estados Unidos da América. Quem hoje quer ir para os Estados Unidos da América? Você sabe o que está acontecendo lá? Quem quer hoje ir para a Europa? Você sabe o que está acontecendo lá? Jesus Cristo está voltando, irmãos. E o anticristo está chegando antes, porque ele vem antes. E as coisas vão se tornar muito piores. Mas eu quero te perguntar, você quer isso na tua geração? Eu não quero na minha. Você quer isso na geração do teu filho? Eu não quero da minha. E eu, quando abro a Bíblia, vejo Deus mudando o destino da nação do seu povo, por causa da fidelidade de um rei, e do povo que acompanha o rei, em se arrepender dos seus pecados, em confessar os seus pecados, em se humilhar perante o Senhor, em voltar para Ele a sua face, e o Senhor fazendo o quê? Ouvindo do céu, perdoando os pecados, e sarando a terra, e dizendo: não trarei sobre vós, nem na tua geração, aquilo que eu já determinei, pela consequência dos pecados dos seus pais. Pensa sobre isso. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, teu casamento pode ser saudável, pode se tornar saudável. O relacionamento teu com teus pais pode se tornar saudável. Você pode estar vivendo, querido, você que é adolescente, num lar que já foi deteriorado, seus pais estão divorciados, estão separados, não tem possibilidade de retorno. Um já construiu o relacionamento com o outro, já reconstruiu o relacionamento com o outro, mas você pode ser diferente. Tudo pode ser diferente para você e para o teu futuro. Mas para isso, é preciso que você se posicione com sal, para fazer diferença. É preciso que você tome uma posição diante de Deus. Martinho Lutero, ele disse: não quero, não consigo mais viver dentro desse contexto sabendo que eu sei. Porque ele resolveu abrir a Bíblia, ele foi estudar a palavra de Deus. Ele era doutor em teologia, mas ele estudava teologia. Quando ele foi estudar a Bíblia, ele foi confrontado com a revelação de Deus. Quando você vai estudar teologia na faculdade, você vai ouvir o que Bultmann disse. Você vai ler a teologia de Lade, de Erickson. Não pensa você que você vai fazer teologia e vai estudar a Bíblia. Você estuda a Bíblia quando você está em casa e você abre a Bíblia e começa a lê-la de Gênesis a Apocalipse. E aí você pega comentários bíblicos para você ler o que homens que estudaram a Bíblia têm a dizer a respeito daquilo ali, o contexto. Você vai pesquisar e você vai procurar saber o que a arqueologia já descobriu a respeito disso que confirma essa palavra de Deus, a ciência. Hoje
Uma das ciências mais usadas e está sendo cada vez mais difundida são as chamadas neurociências. E dentre as neurociências, estuda-se o comportamento humano, comportamento social. Está aí a epigenética, que é uma ciência em desenvolvimento, e que naquilo que já avançou, só faz confirmar o que diz a palavra de Deus, desde milênios atrás. Irmãos queridos, nós podemos fazer a diferença, sendo o sal que salga, o sal que preserva, o sal que purifica, o sal que realça o sabor. O sabor do teu relacionamento pode estar ruim, está insípido, está amargo. Coloca sal. Você está esperando que o outro mude, você está esperando que o outro seja transformado, mas e você? Você está sendo transformado? Ou você está preso, querendo ser a pessoa que está certa e não a pessoa que quer ser feliz? Talvez você esteja tão preso dentro dos teus conceitos, e são teus, não são de Deus, que embora sendo crente, você não está repetindo o que Deus disse, porque aquilo ainda não se fez verdade para você. Talvez você esteja tão influenciado por aquilo que a Netflix, a Globo, a CNN, a Band, o âncora do jornal, o artista, a personalidade da cultura secular, quem sabe até uma determinada personalidade expoente no meio chamado evangélico ou gospel, mas você mesmo, você tem a palavra de Deus, o sal que faz toda a diferença. Você tem colocado o sal no manancial, que é a tua casa, a tua família, teu lar, teus filhos. Há sal na tua igreja. Porque, meus irmãos, se Belfor Roxo tivesse as igrejas cristãs evangélicas e as igrejas que se chamam cristãs, nessa cidade, nesse município, vivendo aquilo que é a palavra de Deus, transmitindo a palavra de Deus, nós não estaríamos vivendo o que temos vivido aqui. Aqui seria completamente diferente. Belfor Roxo já foi chamada na intenção, porque era a intenção do governante na época, que Belfor Roxo fosse conhecida como a cidade do amor. Mas aquilo era apenas um título, um jargão que tinha uma apologia política, porque a política era corrupta, o prato era podre, o prato era sujo, o prato era corrompido. Então não adiantava ter sal, porque sal servido numa vasilha inadequada se torna insípido e para nada presta. Eu quero uma nação diferente, eu quero um Brasil diferente, eu quero um Brasil que não tenha ministros do Supremo Tribunal Federal se colocando como deuses acima da Constituição, que defende o bandido, que solta o inimigo da sociedade, que deveria estar preso, e faz parte de uma estrutura ideológica que busca destruir essa nação, para por cima dessa destruição construir um projeto de dominação que amaldiçoará a nossa nação, nosso povo. Eu quero fazer parte de uma nova reforma, uma reforma que começa em mim,
que começa em você, que começa nessa igreja, para fazer diferença na minha casa, entre os meus vizinhos, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, junto com as demais igrejas, junto com os demais crentes, para a glória de Deus. Eu quero que na minha geração e dos meus filhos não venha sobre essa nação o peso do juízo de Deus, por conta de todo o pecado, toda a podridão que tem sido servida e apresentada aos olhos de Deus, às narinas do Senhor, e que ofende a sua santidade. Se alguém também, toma uma posição com Deus agora, onde você estiver, sai do seu lugar, fica onde você está, faz alguma coisa, mas mostra para o mundo espiritual, mostra para os principados e potestades que estão dominando essa nação, que você é e será um foco de resistência, você é e será um prato que serve o sal, você é e será alguém que faz a diferença, a começar de você, para abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar a empresa que você trabalha, abençoar teu patrão, abençoar teus colegas de trabalho, abençoar teus vizinhos, abençoar aqueles no ambiente acadêmico que você estuda, para ser diferencial, para a glória de Deus. Você tem essa disposição, você tem esse entendimento? Abra a tua boca e diz: fala com Deus, onde você está. Você está em casa? Dá um pulo aí desse sofá, dessa cadeira, onde você está. Toma uma postura, uma posição agora diferente. Uma posição agora diferente. Transmita uma mensagem para o mundo espiritual. Abra a tua boca, não fale em pensamento. Você precisa confrontar esses espíritos imundos. A palavra de Deus diz que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Mas não é porque o domínio do maligno se espraia por todo mundo que nós vamos aceitar o domínio do maligno na nossa casa, na igreja de Cristo, na cidade que a gente vive, no país que a gente vive. Nós podemos fazer a diferença. O mundo já viveu momentos como aqueles provocados por Deus através de um homem que se colocou na brecha, Martinho Lutero. E aqui estamos nós 504 anos depois, celebrando a Deus a liberdade, a bênção de termos a Bíblia escrita na nossa língua, e vivendo num país em que temos a liberdade para, de portas abertas, para com as câmeras e a transmissão para o mundo inteiro, dizer: eu quero ser um vaso de bênção, porque eu sei que a verdade existe e está somente na palavra de Deus. Eu creio naquele que é a salvação para o mundo inteiro, que é Jesus Cristo. Eu creio, e eu estou empenhado a construir em mim um vaso de bênção, um vaso de honra, revestido de amor, cheio da unção do Espírito Santo, com a palavra de Deus na minha boca para ser repetida. Palavra que não estará apenas na minha boca, mas estará na minha alma, estará na minha vida. Então eu convido a você a declarar para Deus e para o mundo espiritual, dizendo: Senhor, eu quero ser esse vaso de bênção. Eu quero ser esse vaso de bênção. E vamos juntos declarar isso, para a vergonha do diabo, na sinceridade da tua alma e da tua razão. Declara isso. Eu quero ser, meu Deus, um vaso de bênção. Eu estou me comprometendo com o Senhor. Eu vou começar a ler a Bíblia Sagrada, eu vou começar a estudar a palavra do Senhor, eu vou participar do grupo pequeno, eu vou fazer o estudo da semana que vai colocado lá da palavra do Senhor, eu vou ruminar a tua palavra. Eu quero crescer na graça e no conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ser um profeta do Senhor, que vai fazer diferença, que vai levar sal
para o manancial e que vai tornar as águas abençoadoras, a começar da minha casa, para alcançar a sociedade e o mundo. Vamos dizer isso para Deus?